Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós leremos do verso 1 ao verso 9. Carta de Paulo aos Gálatas 1, do 1 ao 9. É sempre um prazer estar aqui em Campinas. Me sinto muito bem aqui. Que é uma igreja como se fosse a minha segunda casa. E eu agradeço a cada irmão que tão gentilmente, tão calorosamente vem nos receber todas as vezes que nós estamos aqui. Amém? Leiamos a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, a graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Como disse, um tema como esse, para os nossos dias, ele passa a ser tão relevante, ele passa a ser tão importante, porque nos impõe uma pergunta desafiadora, uma pergunta que nos impõe responsabilidade, que nos impõe a sensibilidade de entendermos o tempo em que nós estamos inseridos, o tempo em que nós vivemos, de um tempo de distorções, de um tempo de modismos, de relativismo, do incerto. Então, o tempo que nós vivemos, ele precisa ser feito uma leitura. E essa leitura, ela só pode ter um parâmetro, ou só pode ter um referencial quando nós olhamos para trás. Porque o futuro ainda não nos é certo, ou seja, ele é incerto. Porque nós sabemos que o dia de amanhã não nos pertence. O amanhã não está no domínio das nossas mãos, mas o que está nas nossas mãos, e a partir dele nós podemos fazer o amanhã melhor, é nós olharmos para trás, é nós olharmos para um período da história onde Deus fez algo e está fazendo como um resultado daquilo que foi feito. Há pessoas que dizem assim: por que é que eu devo olhar para a história que já se passou há um tempo atrás? Ela não tem um significado importante para a minha vida hoje. As pessoas olham para trás como se fosse uma coisa que se perdeu no tempo, na história. O dia de hoje eu construo com a graça de Deus, com a força. E não é de todo errado esse conceito. O conceito errado que temos é de nós olharmos para trás e não tirarmos nenhum resultado do que foi feito. É nós não tirarmos um aprendizado para a vida hoje. É muito comum, é muito simples nós tirarmos isso para a vida. O legado que os pais deixam para os filhos é um resultado de um trabalho, de uma perseverança, de algo que nós queremos formar naqueles que virão, para que sigam a vida em plena fluência do que é certo, do que é correto, do que é justo.
E nós olhamos para a história e às vezes nos perguntamos: o que isso significa para a minha vida hoje? Dr. Martin Lloyd Jones, ele faz um comentário sobre essas situações que comumente nos atacam, nos acometem. Que homens olham para a história e rejeitam a memória daqueles que se foram. Principalmente no cristianismo que nós vivemos hoje. As pessoas olham para a história e eu creio que muitas pessoas talvez cheguem numa data comemorativa como a de agora, 500 anos da Reforma Protestante, olhem para trás e digam: o passado já não tem significado para mim. O passado não quer me ensinar nada. Ledo engano, porque nós aprendemos com aquilo que nós aprendemos de outras pessoas. O passado sempre nos ensina algo para o presente e nos aponta para um futuro melhor. Esse ponto de vista progressivo, científico, de que o futuro não é interessante, firmadas numa mentalidade evolucionista, de que as pessoas partem para uma abordagem histórica, o presente é sempre melhor do que o passado, e nós gozamos do melhor do presente. Mas de nós, se não tivesse pessoas, homens e situações no passado que nos trouxesse a viver hoje, quem sabe algum de nós estaríamos aqui reunindo para comemorar, uma marca na história. Quem sabe, se homens não tivessem se levantado, tivessem sido usados por Deus na história, nós estivéssemos aqui nos reunindo para uma comemoração tão significativa. E homens piedosos que viveram na história, foram levantados por Deus na história. Homens que trouxeram um significado importantíssimo para a vida do homem. Uma volta aos princípios elementares da palavra de Deus. Homens que marcaram a história, como Teodoro Beza, como Guilherme Farel. Quem dera nós tivéssemos alguns Guilhermes Farel no nosso tempo, para que nós pudéssemos olhar para aquele que pode ser usado por Deus e dizer: eu te conjuro, em nome de Deus, que se tu não me ajudasses nesta obra, Ele vai te amaldiçoar. Quem dera nós tivéssemos Calvinos no nosso tempo, quem dera nós tivéssemos Luteros no nosso tempo, para que nos mostrasse e apontasse um caminho verdadeiramente lícito para que nós pudéssemos caminhar bem. Mas eu creio, irmãos, que Deus não tem de todo lançado mão dos seus filhos a abandoná-los, a tirar a sua providência do tempo e da história. Pessoas estão levantando. O Deus que nós servimos está levantando, ainda no nosso tempo, pessoas, homens, que compreendem a sua grandeza, como Edgar disse. A compreensão de quem Deus é e a compreensão de nós mesmos, para que nós possamos avançar. Seguirmos firmes, sem negociar a nossa consciência diante de todo o embaraço de um cristianismo que está em declínio. Mais uma vez no tempo em que vivemos. E nesse dia, como é importante nós fazermos uma breve reflexão do que é que nós temos chamado de reformados ou reformandos no nosso dias. Há pessoas que não compreendem, nem mesmo não se denominam reformados, mas não compreendem os grandes catecismos estabelecidos para uma direção do povo de Deus. Hoje as pessoas preferem mais estar buscando a satisfação no pragmatismo, está buscando os seus interesses momentâneos, ilusórios, nas coisas que podem dar satisfação pessoal momentânea, mas não estão preocupadas com pensar
não estão preocupadas com aquilo que fundamentalmente nos traz consistência para uma vida cristã autêntica. A Igreja Católica, no seu tempo, ela deteve o monopólio do pensar do homem. Ela deteve a fé do homem, como o pastor Luiz disse, o pagamento, a compra de indulgências, no sentido de comprar o perdão dos seus pecados. Mas hoje não, hoje nós temos algo sublime nas nossas mãos. Nós não precisamos ser conduzidos relativamente por ninguém, porque nós temos a expressão de Deus nas nossas mãos. E eu gostaria de aludir aos irmãos do tempo em que nós vivemos, desde o renascentismo, quando foi o rompimento da igreja, tirado da igreja o monopólio das artes, das ciências, da tecnologia, da filosofia. O homem passou a dar valor mais ao corpo. Então isso desencadeou uma busca pelo grande, pelo belo, pelo notável na história. Depois do renascentismo veio o iluminismo, aquela fase da história em que os ideais eram de igualdade e liberdade. Todos tinham o mesmo direito. Mas também veio a condição de se racionalizar todas as coisas. Eu só posso crer se eu provar, como se Tomé estivesse aqui presente. Eu creio se eu tocar, se eu ver. A racionalização das coisas, e consequentemente vem desencadeando movimentos que vieram distorcendo a história da vida cristã. As coisas perniciosas que têm nos rodeado hoje, o liberalismo, tudo é permitido a partir da liberdade administrada pela razão e vontade. Eu faço o que eu quero, eu determino o que eu quero e aonde eu quero chegar. O hedonismo, a busca pelo prazer como bem supremo, são coisas que uma situação desencadeou outra, e nós estamos hoje vivendo uma palavra muito comum, o relativismo. Não há mais a certeza de um absoluto. Tudo passa a ser absoluto do meu ponto de vista. Tudo passa a ser concreto daquilo que eu creio que seja concreto para mim. Talvez o bem para você não seja o bem para mim. Então não há um absoluto. E isso também ele vai impor a palavra de Deus. E nós sabemos da importância que nós temos de ter certo em nossas mentes um absoluto, que é a palavra de Deus. Ela não varia, ela não negocia situações ao bel prazer do homem. Ela é um fundamento inviolável para mim e para a sua vida. Então a história, ela nos traz resultados muito importantes. A reforma trouxe a nós um legado muito importante, e ela nos deixa um legado que vai ser dito hoje à noite. Eu não quero entrar na mensagem do bispo, mas o porquê é que a reforma é importante nos dias de hoje? Os irmãos percebem pela mídia, pelos canais aí do Facebook e das mídias do YouTube, que há uma pequena reforma dentro dessa premissa de nós sermos reformados. Quem já acessou aí em defesa do Evangelho? Quem já acessou em defesa da graça? O próprio site Monergismo diz que a premissa da salvação do homem procede de Deus e tão somente dele.
Porque há a discrepância entre o monergismo e o sinergismo. Então há o levante. Então nós vivemos uma reforma hoje. Há quem lute pelo Evangelho. Os embates que estão acontecendo aí nas mídias, aí por pastores que estão na mídia, renomados. O mais recente, eu acredito que todos saibam, que foi o Paulo Júnior, levantando-se contra coisas que estão sendo feitas aí, que não vão em conformidade com a palavra de Deus. E esses conceitos tão perniciosos perduram durante os tempos, e a reforma se torna relevante por causa disso. A igreja pode impactar e permanecer incontaminável, imune aos grandes desafios que temos diante de nós? É uma das minhas perguntas nesta manhã. Ela pode continuar com a premissa de que ela é o canal de Deus, quando ela é verdadeira, ela é bíblica. Ela pode e continua sendo relevante para os dias de hoje? A resposta é sim. A reforma de tanto tempo atrás pode impactar extraordinariamente os nossos dias. A reforma de tanto tempo atrás, ela pode impactar os nossos dias. Basta que olhemos para o legado. Basta que olhemos para a vida de pessoas, de homens na história que foram ceifados por causa da inegociação da palavra de Deus. E para os nossos dias, essa premissa parte do fundamento de que as verdades do Evangelho precisam ser resgatadas por nós. Ela precisa ser resgatada por nós. Fundamentos tão graciosos, a justificação pela fé somente, está se perdendo porque o homem tenta buscar a salvação, a sua aceitação diante de Deus por tantas coisas outras, que não somente pela fé. Há necessidade de intermediação de alguém diante de Deus? Não. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes, não há necessidade. Nós temos as Escrituras nas nossas mãos, nós precisamos batalhar por isso. E há homens que se levantam, como nós entraremos no texto de Gálatas, fazendo-se interpoladores entre o homem e Deus ainda. E a suficiência das Escrituras, ou sola Escritura, que é o marco da reforma protestante. A segunda resposta que eu dou a essa pergunta é que a igreja é do Senhor, e portanto ela pode influenciar se ela permanecer fiel diante dos imensos desafios do nosso tempo. Deus tem o remanescente que permanece. Deus tem os seus filhos que são fiéis a Ele, não negociam a sua palavra. Esse remanescente precisa empreender, joelhos dobrados e um coração no poder do Espírito Santo, a não negociar a sua consciência diante das influências do mundo. Não permita que nada te leve a negociar a sua consciência, a sua fé. Não permita que ninguém, em nenhuma hipótese, venha a influenciar a sua fé. Então a igreja de hoje pode olhar para trás e ser um reflexo de uma igreja fiel, de uma igreja que permanece, que uma igreja que tem na sua premissa a palavra de Deus, e ela precisa ser cumprida, observada e vivida. E o que essa importante passagem das Escrituras nos ensina nessa manhã? Que as influências perniciosas vindas de fora
sempre estiveram presentes diante da igreja do Senhor. O acréscimo de práticas passadas do Evangelho ao Evangelho, o acréscimo de alguma coisa esvaziando a suficiência da cruz de Cristo, sempre esteve presente na igreja. Vivemos um período de grandes mutações na sociedade e na cultura. Nós vivemos um período em que grandes questões estão sendo discutidas e relativizadas ao ponto de que aquilo que eu não consigo compreender pela razão, eu não consigo crer. Há mutações na nossa sociedade. A grande mudança no conceito cultural, moral. Nós estamos aí vendo a luta de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, estão tentando desfigurar o papel da família, estão tentando desfigurar o papel do homem e da mulher dentro do seu lar. E isso parte, irmãos, de um conhecimento muito pequeno do que significa crer num Deus Todo-Poderoso. Nós termos uma autoridade suprema, grandes momentos da história, uma ressignificação para a sociedade, para as famílias, e consequentemente isso vai abarcar a igreja também. Ela vai refletir na igreja também. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho dito que a igreja ainda não está preparada para as grandes influências perniciosas, mas que estão batendo as nossas portas. Diante do cenário evangélico do Brasil, mundial, práticas estranhas estão sendo adicionadas às Escrituras como algo válido e espiritual. A venda das indulgências pelo Papa Leão X, parece que ela está tão fluente nos nossos dias. E Lutero levantou-se com um brado. A sua 27ª tese, pregada no castelo de Wittenberg, ele vai de encontro às práticas da venda das indulgências, como se aquilo fosse algo espiritual, por falta de conhecimento das pessoas. Ele diz assim: vocês pregam futilidades humanas quando alegam que no momento em que a moeda soar no cair da caixa, a alma se vai do purgatório. E não está sendo diferente nos nossos dias. Nós percebemos aí pelas pregações, e está na mídia, não preciso conter as minhas palavras, porque está sendo pregado publicamente, está sendo mostrado publicamente o que pastores estão fazendo com a fé dos incautos, transformando a fé num negócio, mudando os conceitos da palavra de Deus. Ao soar da moeda caindo no fundo da caixa, há o benefício de Deus. A moeda tocar o fundo da caixa, você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido. Que evangelho é esse, meu irmão e minha irmã, que vivemos nesses dias? Que evangelho é esse que não traz um legado de ninguém? A volta às Escrituras é o que a igreja precisa para o seu tempo. A volta aquilo que é sólido, que é inviolável, que é intransferível. A volta à premissa de obedecermos a Deus pela sua palavra, sermos humildes o suficiente para obedecermos e não termos em nós nada além da vontade de Deus. A reforma que impactou uma Europa, ela levantou nações, ela transformou culturas, e parece que nesses dias nós estamos silenciosos, nós estamos quietos com todos os desafios que a igreja está por enfrentar.
Calvino, ele diz assim, numa das suas frases, que o homem deve ser valorizado e reconhecido, e preparado para todas as esferas da vida, para glorificar a Deus como a sua imagem e semelhança. O homem instruído deve glorificar a Deus, ou seja, aquele homem que é instruído na verdade de Deus, ele vive uma vida diferente. O fundamento da nação dos Estados Unidos foi em cima dos puritanos, homens puros que resolveram deliberadamente viver uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. É do pequeno ao grande, do micro ao macro. Nós fomos chamados para fazer a diferença hoje. Os novos reformadores são os reformadores de hoje. Eu e você somos pessoas que devem defender com unhas e dentes a causa do reino de Deus. O homem natural não pode contemplar essas coisas, em virtudes do pecado, em virtudes da corrupção, diferentemente daquele que foi alcançado pela graça misericordiosa de Deus. E nesse sentido podemos perceber o significado da reforma protestante, o que ela deixou e dos desafios que ela nos dá a viver hoje. E nessa passagem que nós lemos das Escrituras, eu gostaria que você acompanhasse comigo. É uma das doutrinas mais belas do Evangelho. Paulo vai tratar da liberdade cristã. E o que é essa liberdade cristã? É a liberdade que é o resultado em que vivemos sem o peso do jugo ou escravidão imposta por outro ou por nós mesmos. Somos libertados de todo embaraço que nos impedia de viver a plena vida em Cristo Jesus. E como isso ocorre na vida do homem? Somente pelo Evangelho nos alcançando. Paulo diz, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. E temos nas penas de Paulo a mais dura epístola que ele escreve às igrejas, a mais dura e direta epístola que ele escreve das suas penas. Dura porque procede de um homem preocupado com a saúde da igreja. E dura porque os irmãos da igreja da Galácia eram amados por Paulo. E ser duro e ser correto não significa falta de evidência de amor, mas ser duro significa que nós amamos e nos preocupamos com aqueles que são amados. As pessoas dizem que eu prego muito duro, mas isso não significa que eu não ame ninguém. Eu amo tantos irmãos, que a minha preocupação é de passar aquilo que é mais válido para nós hoje. Mesmo que uma repreensão nos machuque, mesmo que uma repreensão nos fira, porque a espada de Deus é uma espada de dois gumes. Ela entra, machuca, ela nos fere no íntimo, ela sai, mas a ferida é curada. Então assim o apóstolo começa a sua mensagem confirmando a validade da sua autoridade. Está aí no versículo 1 e 2. Paulo ele vai confirmar o seu chamado irrevogável. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia.
Paulo, nesse texto, ele vai confirmar que aquilo que ele ensina, que aquilo que ele pregou, que aquilo que ele mandou às igrejas da Galácia tem uma autenticidade de Cristo, tem a validade do seu chamado, lhe confirma a autenticidade daquilo que ele vai passar, porque ele não aprendeu de homem algum. Ele foi impactado no caminho de Damasco, ele viu o Senhor plenamente, e por isso ele foi designado para um chamado, para um propósito, o qual ele agora confirma, dizendo que em Cristo Jesus ele foi designado. Diferentemente de muitas pessoas que se levantam no nosso meio e dizem que são mensageiros de Deus. No tempo de Lutero, no tempo da Reforma Protestante, dos pré-reformadores, haviam pessoas que se denominavam homens de Deus, mas a veracidade do chamado e a autenticidade da sua mensagem está no fato de que não há uma variação das Escrituras. Há a pregação autêntica e infalível das Escrituras. E diferentemente do tempo que nós vivemos, muitas pessoas se levantam aí, proclamando-se apóstolos de Cristo, mas nós podemos confirmar a validade do seu chamado pela mensagem que pregam. Primeiro, porque não é uma mensagem centrada exclusivamente nas Escrituras. E segundo, o ministério da proclamação, principalmente dos apóstolos atuais, não tem uma validade bíblica, porque a validade de um apóstolo se dá quando aquele se encontrou verdadeiramente com Cristo, e esse foi separado desde o ventre da sua mãe. E quem de nós hoje poderia dizer isso? A autenticidade desse ministério não é somente na proclamação infalível do Evangelho, não é somente se alguém foi impactado com o próprio Cristo, e isso já validaria a sua mensagem, mas é proclamar o Evangelho na sua totalidade. Há um tempo atrás, nós fizemos havia uma proposta de um trabalho, de pregar o Evangelho todo para o homem todo, você lembra? As pessoas falam, mas o Evangelho não é para o homem todo? Sim, mas eu posso pregar o Evangelho para que você somente seja próspero. Eu posso usar parte das Escrituras para que você seja próspero. Eu posso usar parte das Escrituras para que você seja uma pessoa de poder. Eu posso usar. Mas a validade não é essa. A validade do Evangelho é ele ser proclamado na sua inteireza. Sobre a confrontação do pecado, sobre a confrontação da nossa vida imoral, sobre a autenticidade da fé que nós temos no único e suficiente Salvador, a autenticidade do nosso sacerdócio como proclamadores de Cristo no tempo em que vivemos. Nós não pregamos mais sobre juízo, nós não pregamos mais sobre castigo de Deus. As igrejas estão omitindo as Escrituras como era omitida no tempo dos papas. Trechos das Escrituras eram lidos e as pessoas tinham que se pautar naquilo, e hoje talvez estamos talvez no mesmo patamar, e graças a Deus por igrejas como essa, que tem se preocupado em levar o Evangelho todo para o homem todo. Nós precisamos das Escrituras na sua completude, na sua inteireza, na sua finalidade toda para o homem. Nós precisamos de trechos como caixinhas de promessas. Alguém já teve caixinha de promessa aqui, irmão? Nós não precisamos disso. Nós precisamos da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E assim a história nos conta dos grandes acréscimos na sã doutrina apostólica. Na época da Igreja Católica, que impunha as leis, os seus dogmas, aqueles que se opunham à fé romana e às tradições da Igreja, a infabilidade do Papa, entre outras coisas.
Nós não somos infalíveis, nós somos homens pecadores, conduzidos pela graça e a misericórdia de Deus. Os reformadores foram homens falíveis como eu e como você. Não foram melhores, mas foram fiéis à palavra de Deus. Mas foram homens compromissados com a verdade. E nós só podemos dar a validade do nosso chamado quando de fato nós pregamos a Bíblia na sua verdade inteira. Ele ratifica o seu apostolado. Ele diz que ele não foi chamado por parte de homens. E no tempo em que Paulo escreveu isso às às igrejas da Galácia, homens enviavam homens, levantavam homens no meio da igreja como homens inspirados, homens santos, homens piedosos, e enviavam às igrejas. Mas isso era uma instituição humana. Mas Paulo está aludindo aqui a uma instituição divina. Ele foi o apóstolo dos apóstolos porque Cristo o levantou para tal trabalho. Não por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que nos ressuscitou dentre os mortos. E Paulo confirma a sua mensagem, porque ele estava com seus irmãos, companheiros, que poderiam comprovar a autenticidade do seu chamado. E Paulo não somente deixa aquém a grandeza de Deus, mas Paulo é aquele que expõe a grandeza de Deus de tal forma que isso ratifica a sua piedade, a sua devoção, a sua preocupação em levar a verdade para as igrejas. Olha o que ele diz aí. Ele engrandece sobremaneira, exalta sobremaneira a majestade de Deus. Paulo não se detém somente em usar o nome de Cristo de Deus. Ele expressa aqui uma verdadeira consciência de quem é Deus e quem somos nós. Ele diz: a graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o compromisso desse homem. Olha a verdade de que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. As pessoas tratam o nome de Deus como um nome qualquer hoje em dia. Não há uma reverência em usar o nome de Deus na pregação. Não há uma preocupação em levar a honra e a glória para Ele. Mas diferentemente dos apóstolos levantados para a Galácia, Paulo, ele não só quer falar ou expressar o nome de Cristo, mas quer exaltá-lo, quer glorificá-lo e quer enaltecê-lo, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Será que nós temos uma preocupação como essa? Uma preocupação de glorificar o nome de Deus? E essa é a base central do Evangelho de Paulo. A graça que Deus nos deu em Cristo, que nos justifica e nos liberta da escravidão do pecado, e o resultado desse favor é a paz que temos com Deus novamente. A salvação pela fé mediante a graça foi o ponto crucial de Paulo e depois dos reformadores em contrapartida à fé romana. A graça de Deus sempre foi o ponto crucial do Evangelho de Paulo, porque sem a graça nós não somos nada, porque sem a graça não há igreja de Cristo, porque sem o perdão dos pecados que tínhamos cometido contra Deus, não há igreja.
E Paulo sempre confirmou essa premissa. A graça que Deus nos deu em Cristo Jesus, nos tirando desse mundo perverso para sermos dele, separados, uma igreja separada para proclamar as virtudes daquele que chamou para a sua maravilhosa luz. E há pessoas, e no tempo em que vivemos, há pessoas que não entenderam ainda a graça de Deus. Não é mérito, não é o que eu faço, mas é o favor de Deus, é a bondade de Deus, para que possamos fazer sim boas obras. Efésios 2:10. Deus exige que respondamos à graça dele com boas obras, como demonstração de que nós fomos separados para isso. E é por esse conhecimento que podemos confiar na mensagem apostólica. E é por esse conhecimento que Paulo, ele confirma a mensagem que chegou até nós hoje. Quem dera não tivéssemos pessoas que levantaram-se contra o que era pregado na igreja apostólica. O que é que nós teríamos nas nossas mãos hoje? O que é que nós leríamos hoje? O que é que como é que estaria a nossa fé hoje? Ainda estaríamos comprando indulgências? Ainda estaríamos comprando o perdão dos nossos pecados? Cristo nos justificou e nos libertou do mundo de trevas para a sua maravilhosa luz, sem que fôssemos merecedores de nada. A confirmação da mensagem apostólica é essa: nós não éramos nada, nós não tínhamos nada, nós não tínhamos bem algum para que Deus pudesse nos dar de volta, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou, e hoje nós somos a igreja dele para pregarmos, para falarmos, para defendermos a fé que nos alcançou, a fé simples. Em meio a tanta turbulência, a tantos desgastes que nós temos vivido, nós temos aprendido aí nessas igrejas outras. E Paulo refuta todo o argumento contra a sua autenticidade apostólica. Ele levanta a sua voz com uma voz forte, direta, dura, e ele confronta todos aqueles que querem acrescentar alguma coisa ao Evangelho, como que o cumprimento de velhas regras, porque Paulo estava aqui tratando com apóstolos esses que foram vindos, oriundos do judaísmo, e que queriam acrescentar as práticas judaicas ao Evangelho como forma suficiente para ser aceitos por Deus. Paulo fala: não, a graça de Deus é suficiente para todo aquele que crê. Assim, meu irmão e minha irmã, Paulo, por amor e lealdade a Cristo, ele levanta a sua voz como um dos grandes reformadores já na igreja da Galácia, e diz: não, a graça é suficiente. Assim foi também o marco da história, onde Lutero pregou as suas 95 teses. Um brado no tempo e na história contra todos aqueles argumentos papais que estavam sendo ensinados. E ele diz que a validade apostólica vem disso. Nós podemos enxergar, se esse homem não estiver pregando a verdade aqui, nós podemos não aceitar a verdade que ele acha que é uma verdade. Quem dera nós poderíamos ser igual aos bereanos, que eram os homens mais excelentes do que outros, que examinavam todas as coisas das Escrituras. Um grande erro do movimento evangélico atual é nós não examinarmos as Escrituras como elas são.
nós aceitarmos tudo que se fala, tudo que se prega, tudo que se ensina, sem levarmos em conta, nós temos a liberdade em Cristo para examinarmos as Escrituras. Não se leve por palpite de ninguém, examine a palavra de Deus, e Deus falará com você lá mesmo. Domingo passado nós estávamos tratando de a influência que a família tem sofrido nos dias de hoje. O grande problema da igreja brasileira e da igreja evangélica atual, irmãos, é que nós somos passivos demais a aceitar tudo que a imprensa, a sociedade está tentando incutir no seio da igreja. Como Calvino diz assim, o homem bem educado deve viver para a glória de Deus. E nós não somos homens que levantamos uma opinião formada, convicta de fé, para impactar a sociedade. A igreja precisa se levantar como uma voz que tem uma opinião formada nas Escrituras, para impactar a sociedade. A igreja precisa acordar. A igreja precisa se reformar a cada dia que passa. Não permita que a sociedade distorcida que nós estamos vivendo, o declínio moral que nós estamos vendo no nosso país, acometer a sua família, consequentemente vai parar aqui dentro. Levante-se na verdade de Deus, na sua palavra, seja um formador de opinião bíblica. Um dos grandes erros da igreja é isso, que ela não tem se levantado, não tem acordado para isso, sendo passivo demais às opiniões de fora e não sendo uma formadora de opinião. Porque nós precisamos não nos perder no tempo, mas nos achar no tempo e na história, e voltarmos às Escrituras constantemente, para ver se a vontade de Deus está sendo cumprida na minha vida. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Seja excelente naquilo que você faz. Tem gente melhor do que eu para fazer isso. Eu vou ser o melhor. Vou fazer não para homens, mas vou fazer para Deus. Faça para Deus. Seja o melhor. Seja a igreja de Cristo aonde você estiver. Faça opinião. Mostre-se com a verdade apostólica. Combata o erro com a sua verdade. Não negocie a sua consciência. Ainda que outros possam me comprovar pelas Escrituras que eu estou errado, todavia eu não vou retroceder na minha consciência. Essa foi a palavra de Lutero diante da Assembleia de Worms. Não negociar a sua consciência diante dos desafios do mundo. Não negociar a sua fé. A sua fé não é um instrumento de negociação. A sua fé é algo pautado numa verdade, numa premissa que não varia a palavra de Deus. Primeiro ponto a destacar é a veracidade como Deus escolhe os seus filhos. E a sua igreja, os seus filhos, o remanescente, a igreja invisível de Deus, ela permanece fiel. Aqui nós temos uma representatividade da igreja visível. Nós precisamos ser a igreja invisível de Deus, sendo fiéis lá onde ninguém vê. Aonde os olhos dos homens não estão, é lá. Aonde as pequenas influências perniciosas da sociedade vêm tentando minar a nossa fé. É lá onde que aquele acordo, sabe? Aquele acordo maculado por coisas, vem ao nosso encontro, é lá que nós dizemos, não. Eu sou filho de um Deus que é sim, sim, não, não. Não.
Eu sou liberto para dizer não ao erro. E sabe por que as pessoas se iludem com isso e vão atrás dessas coisas? Porque as pessoas querem o bem momentâneo, querem participar de alguma coisa para o benefício de Deus, para a glória de Deus, querem ser coparticipantes com a graça de Deus, porque é assim que Paulo vai repreender aqueles que foram iluminados pela graça. Olha aí o que ele diz no verso 6. Irmãos, essas coisas perigosamente estão sempre dentro da igreja. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chama na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há de alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, Paulo está aí reiterando, ou reforçando o que ele falou há um instante. Ele fala: se alguém vos prega um evangelho que vá além daquilo que recebesse, seja maldito. Nós não temos o direito de acrescentar nada. Ninguém tem o direito de acrescentar validade outra de homem ao evangelho estabelecido. E nós estamos tão perigosamente envolvidos nisso, porque as coisas que nós vemos e nós contemplamos aí nas mídias, parece que são tão atrativas para nós. A nossa natureza pecaminosa, ela se inclina para as coisas. Ah, mas será? Nós pregamos que a graça é suficiente para conduzir o homem, mas quando há uma campanha ali na esquina, ah, mas será que eu fazer uma campainhazinha não dá certo, né, Luiz? A campanha para a gente construir a minha casa, aquele carro, irmão Fábio, eu quero aquele carro. Será que aquela campanha não vai dar certo, irmão Fábio? Sabe, será que eu lançar lá um valor naquele caixa daquela igreja, ai, aquele alforje, a hora que eu colocar o meu dinheirinho lá, Deus vai derramar a sua bênção? Não, nós somos inclinados a esses subterfúgios que vêm a nós, essas coisas passageiras, efêmeras, essas coisas que vão além do evangelho de Cristo. Não. Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa. Ou seja, aqueles que foram impactados com a graça, foram alcançados pelo favor de Deus, gozaram da presença do Cristo, os libertando da escravidão de dogmas, de elementos cultuais do Antigo Testamento, se voltando novamente às práticas dos mesmos rituais, observâncias de leis, de dias, de festas. E a nossa natureza às vezes se inclina para isso, para o agora, para o efêmero, para o hedonismo. Esse sentimento hedonista está sempre presente em nós. Queremos uma resposta urgente. E assim nós deixamos a verdade para nos enredar por caminhos outros que não é a vontade de Deus. Isso é perigoso para a igreja brasileira. Isso é perigoso para a igreja de Campinas. Isso é perigoso para a igreja de Cristo, aonde for que ela esteja. E eu glorifico a Deus que tem pessoas comprometidas em ensinar a verdade de Deus aos homens. E que tão somente nós vivamos por essa verdade. Paulo demonstra a admiração por aqueles irmãos, de estarem se afastando, uma admiração não para o bem, mas para o mal. Admira-me, meu irmão e minha irmã, aqueles que gozaram da presença do próprio Senhor, tiveram liberdade para cultuar, para agora se entregar a Ele de todo o coração,
de serem livres desse mundo perverso. Mas a gente vira as costas, as pessoas se inclinam novamente por antigos rudimentos. A velha natureza parece que está sempre presente diante de nós. Práticas outras que nós fazíamos. Práticas outras que nós fazíamos. Os judeus reivindicavam as promessas para o seu povo, pois Deus havia escolhido, mas não se baseavam somente na cruz, mas na obediência dos seus antigos preceitos. E essas pessoas nas igrejas da Galácia não estavam negando o poder da cruz, mas a necessidade da obediência aos costumes judaicos. Acréscimos, depósitos humanos, complementos humanos não acrescentam nada na cruz de Cristo. O homem tem em si mesmo um conceito humanista, de merecimento. Você já parou para perceber que quando alguém lhe dá alguma coisa, você sempre fica devendo um favor, porque você nunca quer receber de graça, você quer ser sempre um instrumento para dar de volta, como que se aquilo você não merecesse, você tem que pagar por aquilo. Você nunca recebe nada de bom grado, você sempre fala assim, obrigado, porque eu sou obrigado a retribuir favoravelmente aquele que te fez um bem. Eu falei isso esses dias para a Regiane. Ela falou assim para mim, eu disse assim, obrigado, Regiane. Ela falou assim, obrigado eu. Tá certo, mas ela deveria falar assim, sou grato, ou sou agraciada. Eu recebi e não posso te dar de volta. É assim que nós deveríamos nos portar. Acréscimos ou coisas que nós tentamos fazer para sermos aceitos ou bem vistos por Deus, é como trapo de imundície, como diz Paulo. É como refúgio, não tem valor nenhum. Hoje vivemos um evangelho de toda espécie. Coisas estranhas sendo incorporadas à mensagem simples e poderosa de Cristo. Esse é o ponto que distingue o verdadeiro porta-voz, o arauto de Deus, o verdadeiro profeta do Senhor, quando ele tira das profecias sagradas, do texto sagrado, aquilo que Deus quer de mim e de você. Esse é um ponto defendido pela Reforma e confirmada pelas Escrituras, que podemos verificar que se alguém tira ou coloca alguma coisa do Evangelho, esse deve ser anátema. Esse deve ser considerado anátema, amaldiçoado. E é por isso que nos imputa a responsabilidade de termos as Escrituras nas nossas mãos, de nós lermos as Escrituras, meditarmos na palavra de Deus, porque nós somos inclinados a nos desviar constantemente. E aqui Paulo retrata bem isso, ratificando que ele mesmo, ou um anjo do céu, que isso seria impossível, pregar um evangelho que seja diferente do evangelho da graça, o evangelho da cruz, se alguém entre os quais ele mesmo está incluindo-se, pregasse algo que vá além desse evangelho, seja amaldiçoado. Irmãos, e eu quero concluir dizendo que nós vemos com grande tristeza o número de pastores, de irmãos, de líderes que têm feito do evangelho uma caixa de barganha para ganhar fiéis, para ganhar número de pessoas, para aumentar a popularidade, para serem vistos nos nossos dias. Eu creio que há pessoas, dentre os quais pagaram o preço para que nós pudéssemos estar aqui, que jamais queriam que os seus nomes estivessem escritos nos livros que nós lemos. E pessoas hoje procuram se evidenciar, homens que se levantam como se suposto
portadores, arautos de Deus, mas levante-se com a incumbência de levar o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Levante-se para se promover, levantam-se para ganhar dinheiro, usurpar da fé alheia. É uma tristeza nós vermos uma igreja brasileira, uma igreja mundial, caminhando em declínio. Mas Deus pode preservar homens e mulheres no tempo e no presente, para que sejamos arautos com toda a felicidade, com toda a fidelidade e com toda a inteireza para o louvor da sua glória. Há igrejas que estão sendo formadas com líderes que ditam o que querem falar, como algo aleatório e desproporcional na igreja, omitindo e obrigando a muitos a obedecerem cegamente às doutrinas, que são longe de ser as sã doutrinas apostólicas. Que nós possamos perseverar como igreja de Cristo, como igreja verdadeira, que tem a consciência firmada nas Escrituras. Nós vemos, os irmãos tiveram aqui os 5 solas ontem. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente para Deus toda a glória. Somente as Escrituras e somente a graça. Talvez esses sejam os 2 pontos que eu quero embasar ou tirar desse texto aqui: as Escrituras e a suficiência do sacrifício de Cristo. As Escrituras porque nos regem a sermos uma igreja reformada, sempre se reformando. E a graça porque nos dá a liberdade para examinarmos todas as coisas, retermos o que é bom e lançarmos fora o que não presta. Que nós possamos viver um evangelho puro, simples, uma fé simples, em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que a verdadeira regra de fé e prática seja as Escrituras. Não deixe que ninguém influencie você se não estiver aqui. Não permita que a sua consciência seja conduzida por um evangelho que vá além daquilo que está posto. A consciência, ela precisa ser preservada e não negociada. Vivamos uma vida em conformidade com as Escrituras. As pessoas hoje tentam viver uma vida sem fundamento, ou com uma fé rasa, uma fé superficial. As Escrituras foram dadas para que nós a lêssemos, nós buscássemos o entendimento dela. Efésios capítulo 2, Paulo fala assim que nós devemos buscar um espírito de conhecimento e de revelação, para que conheçamos a vontade de Deus. E a graça, meu irmão e minha irmã, somente a graça, somente o favor de Cristo. Se alguém tenta colocar algo que vá além da cruz de Cristo, seja amaldiçoado. É dura essa passagem, mas ela nos transporta novamente para observarmos o que Deus quer de nós. Não colocarmos coisas que vão além das Escrituras, mas que se pautem nela, que ela nos reja, que ela nos eduque, que ela nos transforme, para que possamos gozar da verdadeira vontade de Deus, para que comprovemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, meus irmãos?